Capítulo 3. Durante o espaço de mais de 2 anos que se passou, entre o momento em que Dom Juan resolveu ensinar-me a respeito dos poderes dos aliados e o momento em que ele achou que eu estava preparado para aprender a respeito deles pragmaticamente, da forma participante que ele considerava como aprendizagem, ele aos poucos definiu as características gerais dos dois aliados em pauta. Preparou-me para o corolário indispensável de todas as verbalizações e a consolidação de todos os ensinamentos, os estados de realidade não comum. A princípio, ele falou sobre os poderes aliados de maneira muito normal. As primeiras referências que tenho em minhas anotações estão intercaladas com outros temas de conversas. Quarta-feira, 23 de agosto de 1961. A erva do diabo, o estramônio, era aliada de meu benfeitor. Também poderia ter sido minha, mas eu não gostava dela. Por que não gostava da erva do diabo, Dom Juan? Tinha um grave inconveniente. É inferior aos outros poderes aliados? Não, não me interprete mal. Ela é tão poderosa quanto os melhores aliados, mas há nela alguma coisa de que eu, pessoalmente, não gosto. Pode dizer-me o que é? Ela modifica os homens, dá-lhes um gosto do poder cedo demais, sem lhes fortificar os corações, tornando-os dominadores e imprevisíveis. Ela os torna fracos no meio de seu grande poder. E não há um meio de evitar-se isso? Há um meio de se vencer isso, mas não de evitá-lo. Quem quer que se torne aliado da erva tem de pagar esse preço. Como se pode vencer esse efeito, Dom Juan? A erva do diabo tem 4 cabeças: a raiz, a haste e as folhas, as flores e as sementes. Cada qual é diferente e quem a tornar sua aliada tem de aprender a respeito delas nessa ordem. A cabeça mais importante está nas raízes. O poder da erva do diabo é conquistado por meio de suas raízes. A haste e as folhas são a cabeça que cura as moléstias. Usada direito, essa cabeça é uma dádiva para a humanidade. A terceira cabeça fica nas flores e é usada como tornar as pessoas malucas ou para fazê-las obedientes ou para matá-las. O homem que tem a erva por aliada nunca absorve as flores, nem mesmo a haste e as folhas, a não ser no caso dele mesmo estar doente. Mas as raízes e as sementes são sempre absorvidas, especialmente as sementes, que são a 4ª cabeça da erva do diabo e a mais poderosa dos 4. Meu benfeitor dizia que as sementes são a cabeça sóbria, a única parte que poderia fortalecer o coração do homem. A erva do diabo é dura com seus protegidos, dizia ele, porque pretende matá-los depressa, coisa que geralmente consegue antes de eles descobrirem os segredos da cabeça sóbria. Existem, porém, histórias sobre homens que desvendaram os segredos da cabeça sóbria. Que desafio para um homem de sabedoria! Seu benfeitor desvendou esses segredos? Não. Conhece alguém que o tenha feito? Não. Mas houve época em que esse conhecimento era importante. Conhece alguém que tenha conhecido esses homens? Não conheço, não. O seu benfeitor conhecia. Sim. Por que ele não desvendou os segredos da cabeça sóbria? Domesticar a erva do diabo para torná-la uma aliada é uma das tarefas mais difíceis que conheço. Por exemplo, ela nunca se tornou minha aliada, talvez porque eu nunca tivesse gostado dela. E pode usá-la como aliada, a despeito de não gostar dela? Posso. Não obstante, prefiro não fazer. Talvez seja diferente com você. Por que tem o nome de erva do diabo? Dom Juan esboçou um gesto de indiferença, deu de ombros e ficou calado por algum tempo. Por fim, disse que erva do diabo era seu nome provisório. Su nombre de leche. Disse ainda que havia outros nomes para a erva do diabo, mas que não deviam ser usadas, pois o uso de um nome era coisa séria, especialmente quando se está aprendendo a domesticar um poder aliado. Perguntei-lhe por que usar um nome era coisa tão grave.
Ele disse que os nomes eram reservados para serem utilizados só quando se pede socorro, em momentos de grande necessidade e tensão, e assegurou-me que esses momentos ocorrem sempre, mais cedo ou mais tarde, nas vidas dos que procuram conhecimento. Domingo 3 de setembro de 1961. Hoje à tarde, Dom Juan apanhou 2 plantas de datura do campo. Inesperadamente, ele abordou o assunto da erva do diabo em nossa conversa e depois convidou-me a ir com ele procurar uma dos morros. Tomamos o carro e fomos para as montanhas próximas. Peguei uma pá da mala, fomos para uma das gargantas. Caminhamos por algum tempo, abrindo caminho pelo chaparral, que era espesso na terra macia e arenosa. Ele parou junto de uma plantinha de folhas verde escuro e flores grandes, brancas, em forma de sino. Essa aqui, disse ele, e começou logo a cavar. Quis ajudá-lo, mas ele recusou, sacudindo a cabeça energicamente, e continuou a cavar um buraco circular em volta da planta. Um buraco em forma de cone, fundo nas beiradas e formando um montinho no centro do círculo. Quando ele parou de cavar, ajoelhou-se junto da haste e com os dedos limpou a terra macia em volta dela, descobrindo uns 10 centímetros de uma raiz grande, tuberosa e em forquilha, cuja espessura tomava forma de um contraste marcante com a espessura da haste, que era frágil em comparação. Dom Juan olhou para mim e disse que a planta era masculina, porque a raiz se bifurcava no ponto exato onde encontrava a haste. Depois levantou-se e se afastou, procurando alguma coisa. O que está procurando, Dom Juan? Quero encontrar um pau. Comecei a procurar, mas ele me impediu. Você não. Sente-se ali. Ele apontou para umas pedras, a uns 6 metros de distância. Eu o encontrei. Dali a pouco, ele voltou com um galho comprido, seco. Usando-o como enxada, ele soltou com cuidado a terra ao longo dos 2 ramos da raiz. Limpou-os até uma profundidade de mais ou menos 60 centímetros. Então a terra ficou tão compacta que era impossível penetrar mais fundo com o pau. Parou e sentou-se para respirar. Sentei-me ao lado dele. Ficamos calados por algum tempo. Por que não cava com a pá? Perguntei. Podia cortar e machucar a planta. Eu tinha de arrancar com um pau que pertencesse a essa região, para que, se batesse na raiz, o dano não fosse tão sério quanto o que fosse causado por uma pá ou outro objeto estranho. Que tipo de pau pegou? Qualquer galho seco da árvore, palo verde, serviria. Se não houver galhos secos, você tem de cortar um. Pode-se usar os galhos de outras árvores? Já lhe disse, só o palo verde, nenhuma outra. Por que isso, Dom Juan? Porque a erva do diabo tem muito poucos amigos. E o palo verde nessa região é a única árvore que se dá com ela. A única coisa que se agarra a ela. Lo único que prende. Se você danificar a raiz com uma pá, ela não vai crescer para você quando a replantar. Mas se você a danificar com um pau desses, provável é que a planta nem o sentirá. O que você vai fazer com a raiz agora? Vou cortá-la. Você tem de ir embora daqui. Vai procurar outra planta e espera até que eu chame. Não quer que eu ajude? Só pode ajudar-me se eu lhe pedir. Afastei-me e comecei a procurar outra planta, para combater o forte desejo de me ver e espiá-lo. Depois de algum tempo ele se juntou a mim. Agora deixa eu procurar a fêmea, disse ele. Como é que se distingue os dois? A fêmea é mais alta, cresce acima do solo, de modo que parece uma arvorezinha. O macho é grande e se espalha perto do solo, parecendo mais um arbusto cerrado. Depois de cavarmos a fêmea, você verá que ela tem uma única raiz que se estende por um pedação até se ramificar. O macho, por outro lado, tem uma raiz ramificada junto da haste. Olhamos junto pelo campo de daturas. Depois, apontando para uma planta, ele disse: aquela é uma fêmea. Passou a cavá-la, como tinha feito com a outra planta. Assim que ele limpou a raiz, eu pude ver que esta correspondia à sua previsão. Tornei a deixá-lo quando ele ia cortar a raiz.
Quando chegamos em casa, ele abriu um embrulho em que tinha colocado as plantas de datura. Primeiro pegou a maior, a masculina, e lavou-a numa grande bandeja de metal. Muito cuidado. Esfregou toda a terra da raiz, a haste e folhas. Depois dessa limpeza meticulosa, separou a haste da raiz, fazendo uma incisão superficial em volta de sua junção, com uma faquinha serrilhada, e partindo as duas. Pegou a haste e separou dela todas as partes, fazendo montinhos individuais das folhas, flores e sementes espinhosas. Jogou fora tudo o que estava seco ou que tinha sido estragado pelos bichos, guardando somente as partes intactas. Amarrou os 2 ramos da raiz com um pedaço de barbante, partiu-os em 2 depois de fazer um corte superficial na junção e conseguiu 2 pedaços de raiz de tamanhos iguais. Depois pegou um pano grosseiro e colocou nele primeiro os 2 pedaços de raiz atados juntos. Por cima disso colocou as folhas, no apanhado arrumado, e em seguida as flores, as sementes e a haste. Dobrou o pano e deu um nó nos cantos. Repetiu exatamente o mesmo processo com a outra planta, a feminina, só que quando chegou à raiz, em vez de cortá-la, deixou a forquilha intacta, como a letra Y invertida. Depois colocou todas as partes em outro embrulho de pano. Quando acabou, já estava quase escuro. Quarta-feira, 6 de setembro de 1961. Hoje, no fim da tarde, voltamos a falar sobre a erva do diabo. Acho que devemos recomeçar a tratar daquela erva, disse Dom Juan, de repente. Depois de um silêncio cortês, perguntei, o que vai fazer com as plantas? As plantas que eu cavei e cortei são minhas, disse ele. É como se fosse eu mesmo. Com elas, vou ensinar-lhe o meio de domesticar a erva do diabo. Como vai fazer isso? A erva do diabo é dividida em porções, partes. Cada uma dessas porções é diferente. Cada qual tem sua finalidade, serviços especiais. Ele abriu a mão esquerda e mediu no chão uma distância desde a ponta do polegar até a ponta do seu 4º dedo. Esta é a minha porção. Você vai medir a sua com sua própria mão. Agora, para ter domínio sobre a erva do diabo, tem de começar tomando a primeira porção da raiz. Mas como eu levei até ela, você tem de tomar a primeira porção da raiz de minha planta. Media para você, de modo que, na verdade, é a minha porção que você deve tomar a princípio. Ele entrou na casa e pegou um dos embrulhos de pano. Sentou-se e abriu. Notei que era a planta masculina. Reparei ainda que só havia um pedaço de raiz. Ele pegou o pedaço que restava dos 2 e segurou-o diante de meu rosto. Esta é a sua primeira porção, disse ele. Eu a dou a você. Eu mesmo a cortei para você. Media como minha, agora eu a dou a você. Por um momento passou-me pela cabeça a ideia de que eu teria de mastigá-la como uma cenoura, mas ele a colocou num saquinho de algodão branco. Em seguida foi até os fundos da casa, ficou ali sentado no chão, de pernas cruzadas, e com um mano redondo começou a amassar a raiz dentro do saco. Trabalhava sobre uma pedra chata que servia de almofariz. De vez em quando ele levava as 2 pedras com a água de uma baciazinha chata de madeira. Enquanto amassava, entoava um cântico ininteligível, muito baixinho e monótono. Depois de ter reduzido a raiz dentro do saco a uma polpa macia, colocou-a na bacia de madeira. Tornou a pôr o pilão e o almofariz de pedra na bacia, encheu-a de água e depois levou-a a uma espécie de cocho de porcos triangular, encostado à cerca dos fundos. Disse que a raiz tinha de ficar de molho a noite toda e permanecer do lado de fora da casa, para apanhar sereno. Se amanhã for um dia quente, de sol, será um excelente augúrio, disse ele. Domingo, 10 de setembro de 1961. A quinta-feira, dia 7 de setembro, foi um dia muito límpido e quente. Dom Juan pareceu estar muito satisfeito com o bom presságio e repetiu várias vezes que a erva do diabo provavelmente tinha gostado de mim. A raiz tinha ficado de molho a noite toda e por volta das 10 da manhã fomos até os fundos da casa. Ele pegou a bacia do cocho, colocou-a no chão e sentou-se ao lado dela.
Pegou o saco, esfregou no fundo da bacia, segurou a alguns centímetros acima da água e espremeu o conteúdo. Depois deixou o saco cair na água de novo. Repetiu isso mais 3 vezes. Depois largou o saco, jogando no coxo, e deixou a bacia ao sol quente. 2 horas depois, nos voltamos lá. Ele trouxe consigo uma chaleira média com água fervendo, amarelada. Inclinou a bacia com muito cuidado e despejou a água de cima, conservando o depósito grosso que se acumulara no fundo. Despejou a água fervendo no depósito e tornou a deixar a bacia ao sol. Essa sequência foi repetida mais 3 vezes, a intervalos de mais de 1 hora. Por fim, ele despejou a maior parte da água da bacia, inclinou-a para apanhar o sol do fim da tarde e largou-a. Quando voltamos horas depois, já estava escuro. No fundo da bacia havia uma camada de uma substância pegajosa. Parecia amido mal cozido, esbranquiçado ou cinza claro. Havia talvez uma colher de chá daquilo. Levou a bacia para dentro da casa, enquanto punha água para ferver. Eu tirei pedaços de sujeira que o vento tinha soprado para o depósito. Ele riu de mim. Esse pingo de sujeira não vai fazer mal a ninguém. Depois que a água ferveu, ele despejou mais ou menos uma xícara na bacia. Era a mesma água amarelada, que ele já usara antes. Aquilo dissolveu o depósito, formando uma espécie de substância leitosa. Que tipo de água é essa, Dom Juan? Água de frutas e flores da garganta. Ele despejou o conteúdo da bacia numa velha caneca de barro que parecia um jarro de flores. Ainda estava muito quente, de modo que ele soprou para esfriá-la. Tomou um gole e entregou-me a caneca. Beba agora, disse ele. Peguei automaticamente e, sem refletir, bebi a água toda. Tinha um gosto meio amargo, embora esse amargo quase não se percebesse. O que era marcante era o odor pungente da água. Tinha cheiro de barata. Quase imediatamente comecei a transpirar. Fiquei com muito calor, o sangue me afluiu nos ouvidos. Vi um ponto vermelho em frente dos olhos e os músculos do meu estômago começaram a contrair-se em cãibras dolorosas. Depois, embora eu não sentisse mais dores, comecei a ficar frio e ensopado de suor. Dom Juan perguntou-me se eu estava vendo tudo escuro, ou se tinha pontos pretos em frente dos olhos. Disse-lhe que estava vendo tudo vermelho. Meus dentes batiam por causa de um nervoso incontrolável que me inundava, em ondas, como se irradiando do meio do meu peito. Depois perguntou-me se eu estava com medo. Suas perguntas me pareceram sem sentido. Respondi que, obviamente, eu estava com medo, mas ele tornou a me perguntar se eu estava com medo dela. Não entendi o que ele dizia e respondi que sim. Ele riu e disse que eu não estava realmente com medo. Perguntou se eu continuava a ver vermelho. Tudo que eu via era um imenso ponto vermelho diante dos olhos. Depois de algum tempo senti-me melhor. Aos poucos, os espasmos nervosos desapareceram, deixando apenas um cansaço dolorido e agradável, um forte desejo de dormir. Não conseguia manter os olhos abertos, embora continuasse a ouvir a voz de Dom Juan. Adormeci, mas a sensação de estar imerso num vermelho profundo continuou a noite toda. Até sonhei em vermelho. Acordei no domingo por volta das 3 da tarde. Tinha dormido quase 2 dias. Estava com uma ligeira dor de cabeça, meu estômago estava embrulhado, sentia dores muito agudas e intermitentes nos intestinos. A não ser isso, tudo foi como num despertar comum. Vi que Dom Juan estava sentado de frente de sua casa, cochilando. Ele me sorriu. Tudo foi bem. Na outra noite, disse ele. Você viu vermelho, isso é importante. Teria visto preto, isso seria mau sinal. Por quê? Quando uma pessoa vê preto, isso significa que ela não foi feita para a erva do diabo. E ela vomita a alma, tudo verde e preto. E morreria? Não creio que alguém morresse, mas ficaria doente por muito tempo. O que acontece com aqueles que veem vermelho? Não vomitam, e a raiz lhe proporciona um efeito de prazer, o que significa que eles são fortes, natureza violenta, coisa de que a erva gosta. É assim que ela atrai. A única desvantagem é que os homens acabam escravos das ervas do diabo, em retribuição ao poder que ela lhes dá.
Mas isso são coisas sobre as quais não temos controle. O homem só vive para aprender. Se aprende, é porque é essa a natureza de seu destino, para melhor ou para pior. O que faço agora, Dom Juan? Agora você tem de plantar um broto que eu cortei da outra metade da primeira porção da raiz, tomou a metade na outra noite, e agora a outra metade tem de ser posta na terra. Tem de crescer e germinar antes que você possa empreender o verdadeiro trabalho de domesticar a planta. Como vou domesticá-la? Erva do diabo é domesticada por meio da raiz. Passo a passo, você deve aprender os segredos de cada porção da raiz. Deve obedecê-los, a fim de aprender os segredos e conquistar o poder. As porções diferentes são preparadas da mesma maneira que você preparou a primeira? Não. Cada porção é diferente. Quais os efeitos específicos de cada porção? Já disse, cada qual ensina um tipo diferente de poder. Que você tomou outra noite ainda não é nada. Qualquer pessoa pode fazer isso, mas só o bruxo pode tomar as porções profundas. Não lhe posso dizer o que provocam, porque ainda não sei se ela o receberá. Temos de esperar. Então, quando me dirá? Quando a sua planta tiver crescido e germinado. Se a primeira porção pode ser tomada por qualquer pessoa, para que é usada? De forma diluída, é boa para tudo que se refere à virilidade. Gente velha que perdeu o vigor, os rapazes em busca de aventuras ou mesmo mulheres que desejam a paixão. Se diz que a raiz só é usada para o poder, mas vejo que é também usada para outros fins além de poder. Sou certo? Ficou me olhando muito tempo, com um olhar firme que me encabulou. Senti que minha pergunta o irritara, mas não podia entender por quê. Essa erva só é usada para o poder, disse ele por fim, num tom seco e severo. O homem que quer de volta seu vigor, os jovens que procuram suportar a fadiga e a fome, o homem que quer matar outro homem, uma mulher que quer ser fogosa. Todos desejam o poder, e a erva lhes dará o poder. Acha que gosta dela? Perguntou depois de uma pausa. Sinto um estranho vigor, disse eu. E era verdade. Eu tinha observado ao acordar e sentia-o naquele momento. Era uma sensação muito especial de desconforto ou de frustração. Todo o meu corpo se movia e estendia com uma leveza e força desusada. Meus braços e pernas comichavam. Meus ombros pareciam estar inchados. Os músculos de minhas costas e de meu pescoço me davam vontade de me encostar ou me esfregar contra as árvores. Parecia-me que eu podia demolir um muro se me atirasse de encontro a ele. Não falamos mais nada. Ficamos sentados na varanda por algum tempo. Reparei que Dom Juan estava adormecido. Ele bateu a cabeça algumas vezes e depois simplesmente esticou as pernas, deitou-se no chão com as mãos por trás da cabeça e dormiu. Levantei-me e fui para o quintal, onde consumi minha energia física exagerada limpando o terreno. Lembrei-me de que ele tinha dito que gostaria que eu ajudasse a fazer a limpeza nos fundos da casa. Mais tarde, quando ele acordou e foi lá para os fundos, eu já estava mais descansado. Sentamos para comer e durante a refeição perguntou-me 3 coisas. Como me sentia, como isso era raro, afinal eu falei. Por que está preocupado com o que eu estou sentindo, Dom Juan? Espera que eu tenha uma má reação por ter bebido suco? Ele riu. Parece-me que estava agindo como um menino levado que fez uma travessura. Está verificando os resultados de vez em quando. Ainda rindo, ele disse: Você não me parece doente. Ainda há pouco você até falou grosso comigo. Não falei, não, Dom Juan. Protestei. Não me lembro de ter jamais falado assim com você. Eu fazia muita questão disso, pois não me lembrava de ter alguma vez ficado zangado com ele. Você a defendeu, disse ele. Defendi quem? Você estava defendendo a erva do diabo. Já parecia um amante. Eu ia protestar ainda com maior vigor, mas me contive. Não percebi que a estava defendendo. Claro que não. Nem se lembra do que disse, não é? Não me lembro, não. Tenho de confessá-lo. Tá vendo? A erva do diabo é assim.
Ela se insinua em você como uma mulher. Você nem toma conhecimento. Só os que lhe interessa é que ela o faz sentir-se bem e poderoso. Os músculos entumecidos de força, os punhos comichando, as solas dos pés ardendo para derrubar alguém. Quando o homem a conhece, ele fica mesmo cheio de desejos. Meu benfeitor costumava dizer que a erva do diabo conserva os homens que querem o poder e livra-se dos que não o sabem usar. Mas naquele tempo o poder era mais comum, era procurado mais avidamente. Meu benfeitor era um homem poderoso, e segundo o que ele me disse, o benfeitor dele, por sua vez, era ainda mais dado à busca do poder. Mas naqueles tempos havia bons motivos para se ser poderoso. Você acha que hoje não há mais motivo para o poder? Poder é bom para você agora? É jovem, não é índio. Talvez a erva do diabo fosse boa em suas mãos. Parece que você gostou dela. Ela o fez sentir-se forte. Eu também já senti tudo isso e, no entanto, não gostei. Pode dizer por quê, Dom Juan? Não gosto do poder dela. Não há mais utilidade para ele. Antigamente, como nos dias de que falava meu benfeitor, havia motivos para se buscar o poder. Os homens realizavam façanhas fenomenais e eram admirados por sua força e temidos e respeitados por sua sabedoria. Meu benfeitor me contou histórias de feitos verdadeiramente fenomenais que eram realizados há muito, muito tempo. Mas agora, nós, os índios, não buscamos mais esse poder. Hoje os índios usam a erva para se esfregarem. Usam as folhas e flores para outros fins. Dizem até que curam seus furúnculos, mas não buscam seu poder. Um poder que age como um imã, mais poderoso e mais perigoso do que usar à medida que a raiz se aprofunda na terra. Quando se chega a uma profundidade de 4 metros, e dizem que já chegaram, encontra-se o centro do poder permanentemente. Poder sem fim. Poucos seres humanos já conseguiram isso no passado e ninguém nos dias de hoje. Estou lhe dizendo, o poder da erva do diabo não nos é mais necessário, a nós, índios. Pouco a pouco, acho que perdemos o interesse e agora o poder não importa mais. Eu próprio não procuro e, no entanto, quando era da sua idade, também o senti inchando dentro de mim. Senti-me como você hoje, só que 500 vezes mais fortemente. Matei um homem com um só golpe do meu braço. Eu lançava pedras, pedras imensas que nem 20 homens conseguiam mover. Uma vez saltei tão alto que cortei as folhas das árvores mais altas, mas tudo em vão. A única coisa que fiz foi assustar os índios. Só os índios. Os outros, que não sabiam nada daquilo, não acreditavam. Ou viam um índio doido, ou alguma coisa se mexendo em cima das árvores. Ficamos calados por muito tempo. Eu tinha de dizer alguma coisa. Era diferente quando havia no mundo pessoas, continuou ele, pessoas que sabiam que um homem podia transformar-se numa onça ou num passarinho, ou que o homem podia voar. Por isso não uso mais a erva do diabo. Para quê? Para assustar os índios? E eu vi que ele estava triste e senti uma profunda empatia. Queria dizer-lhe alguma coisa, mesmo que fosse uma banalidade. Talvez, Dom Juan, seja essa a sorte de todos os homens que desejam saber. Talvez, talvez, disse ele muito quieto. Quinta-feira, 23 de novembro de 1961. Não vi Dom Juan sentado em sua varanda quando cheguei. Achei aquilo estranho. Chamei em voz alta e a nora dele saiu da casa. Ele está lá dentro, disse ela. Descobri que ele tinha torcido o tornozelo havia várias semanas. Tinha feito seu próprio aparelho molhando tiras de pano numa papa feita de cacto e farinha de ossos. As tiras amarradas apertadas em volta do tornozelo secaram, formando um aparelho leve e aerodinâmico. Tinha a dureza do gesso, mas não o seu volume. Como foi que aconteceu? Perguntei. A nora de Dom Juan, mexicana de Yucatán, que estava cuidando dele, respondeu-me. Foi um acidente. Ele caiu e quase quebrou o pé. Dom Juan riu e esperou até a mulher sair de casa antes de responder. Acidente o quê?
Tem um inimigo aqui perto, uma mulher, La Catalina. Ela me empurrou no momento de fraqueza, eu caí. Por que essa mulher fez isso? Queria matar-me, só isso. Ela estava aqui com você? Estava. Por que a deixou entrar? Não deixei, ela entrou voando. Perdão, ela é um melro e muito eficiente até. Fui apanhado de surpresa. Há muito tempo que ela tenta liquidar-me. Dessa vez, quase que conseguiu. Você disse que ela é um melro? Quero dizer, um pássaro? Lá vem você de novo com suas perguntas. Ela é um melro, assim como eu sou um corvo, sou um homem ou um pássaro. Sou um homem que sabe tornar-se pássaro. Mas voltando a La Catalina, ela é uma bruxa endiabrada. Seu desejo de me matar é tão forte que mal posso combatê-la. O Melro entrou pela minha casa adentro e eu não consegui impedi-lo. Você pode transformar-se em pássaro, Dom Juan? Posso, mas isso é coisa de que vamos tratar depois. Por que ela quer matá-lo? É um velho problema entre nós. Descontrolou-se e agora parece que eu terei de liquidá-la antes que ela me liquide. Você vai usar feitiçaria? Perguntei com muitas esperanças. Não seja tolo, nenhum feitiço teria efeito sobre ela. Tenho outros planos. Um dia lhe contarei a respeito. O seu aliado pode protegê-lo contra ela? Não. O fuminho só me diz o que devo fazer, então tenho de me proteger sozinho. E Mescalito, ele não pode proteger dela? Não, Mescalito é o mestre, não é um poder a ser usado por motivos pessoais. E erva do diabo, já disse que preciso proteger-me. Eu mesmo, seguindo as instruções do meu aliado, o fumo, e ao que eu saiba, o fumo consegue fazer qualquer negócio. Se você quiser saber a respeito de qualquer coisa, o fumo lhe dirá, e ele lhe dará não somente o conhecimento, como também os meios de agir. É o aliado mais maravilhoso que o homem pode ter. O fumo é o melhor aliado para todos? Não é o mesmo para todos. Há muitos que o temem e nem chegam perto dele. O fumo é como tudo mais, não foi feito para todos nós. Que tipo de fumo é, Dom Juan? Fumo dos adivinhos. Em sua voz havia um marcado tom de veneração, coisa que eu nunca tinha notado antes. Vou começar contando-lhe exatamente o que meu benfeitor me disse quando começou a me ensinar a respeito. Muito embora naquela época, como você agora, eu não poderia ter compreendido. A erva do diabo é para aqueles que querem o poder. O fumo, para aqueles que desejam contemplar e ver. Em minha opinião, o fumo não tem igual. Uma vez que um homem entre em seus domínios, todos os outros poderes estão a seu comando. É magnífico. Naturalmente, leva uma vida. Leva anos. Só para a pessoa se familiarizar com suas duas partes vitais, o cachimbo e a mistura do fumo. O cachimbo me foi dado por meu benfeitor. Depois de tantos anos de mexer com ele, tornou-se meu, cresceu em minhas mãos. Passá-lo às suas mãos, por exemplo, será uma tarefa de verdade para mim e um grande feito para você se conseguirmos. O cachimbo sentirá a atenção de ser manuseado por outra pessoa. E se algum de nós cometer um erro, não haverá meio de impedir que o cachimbo estoure por sua própria força, ou que caia de nossas mãos para se espatificar, mesmo que caia num monte de palha. E se isso acontecer, seria o nosso fim, especialmente de mim. O fumo se voltaria contra mim de maneiras incríveis. Como poderia voltar-se contra você se é seu aliado? Minha pergunta pareceu desviar seus pensamentos. Ele ficou calado um tempão. A dificuldade dos ingredientes, continuou ele, de repente, torna a mistura uma das substâncias mais perigosas que conheço. Ninguém pode prepará-la sem ser ensinado. É um veneno mortal para todos, a não ser o protegido do fumo. O cachimbo e a mistura devem ser tratados com um cuidado íntimo. E o homem que quiser aprender deve preparar-se, levando uma vida sossegada e dura. Seus efeitos são tão tremendos que só os homens mais fortes podem suportar a mais leve fumarada.
Tudo é aterrador e confuso a princípio, mas cada nova baforada torna as coisas mais precisas. E de repente o mundo se abre de novo, inimaginável. Quando isso acontece, o fumo torna-se nosso aliado, resolve qualquer problema, permitindo-nos a entrada em mundos inconcebíveis. É esta a maior propriedade do fumo, seu maior dom, e realiza sua função sem prejudicar em nada. Considero o fumo um verdadeiro aliado. Como sempre estávamos sentados em frente da casa dele, onde o chão de terra é sempre limpo, batido. De repente levantou-se, entrou em casa. Depois de alguns momentos voltou com um embrulhinho e tornou a sentar-se. Este é o meu cachimbo, disse ele. Inclinou-se para mim e mostrou-me um cachimbo que tirou de uma capa de lona verde. Devia ter uns 25 centímetros de comprimento. A haste era de madeira avermelhada. Era simples, sem nenhum enfeite. O fornilho também parecia ser feito de madeira, mas era meio volumoso, comparado com a haste fina. Tinha um acabamento liso e era cinza escuro, quase cor de carvão. Ele segurou o cachimbo em frente de meu rosto. Pensei que o tivesse entregando a mim. Estendi a mão para pegá-lo, mas ele o puxou depressa. Esse cachimbo me foi dado pelo meu benfeitor, disse ele. Eu, por minha vez, o passarei a você, mas primeiro tem de vir a conhecê-lo. Cada vez que vier aqui, eu o darei a você. Comece por tocá-lo. A princípio, segure-o só um pouquinho, até que você e o cachimbo se acostumem um com o outro. Depois ponham no bolso, ou talvez dentro da camisa. Por fim, ponham na boca. Tudo isso deve ser feito aos pouquinhos e de modo vagaroso e cuidadoso. Depois estabelecida a ligação, você fumará nele. Se seguir meu conselho e não se precipitar, o fumo também poderá vir a ser seu aliado preferido. Entregou-me o cachimbo, mas sem o largar. Estendi meu braço direito para tocá-lo. Com ambas as mãos, disse ele. Com ambas as mãos. Toquei o cachimbo com as duas mãos por um instante. Não me estendeu totalmente o objeto, de modo que eu o pudesse agarrar, mas só o suficiente para eu poder tocá-lo. Depois puxou-o de volta. O primeiro passo é gostar do cachimbo. Isso leva tempo. O cachimbo pode não gostar de mim? Não, o cachimbo não pode ter aversão por você, mas tem de aprender a gostar dele, a fim de que, quando chegar o momento de fumar, o cachimbo ajude você a não ter medo. O que você fuma, Dom Juan? Isto. Ele abriu o colarinho e mostrou um saquinho que usava por baixo da camisa, de pendurado do pescoço, como um medalhão. Tirou, desamarrou a ponta e, com muito cuidado, despejou um pouco do conteúdo na palma da mão. Pelo que pude ver, a mistura parecia folhas de chá cortadas bem fino, variando em cor de marrom escuro ao verde claro, com uns pontinhos de amarelo vivo. Pôs a mistura de volta no saquinho, fechou, amarrou com um cordão de couro e tornou a pô-lo por baixo da camisa. Que tipo de mistura é essa? Há muitas coisas nela. Conseguir todos os ingredientes é uma tarefa muito difícil. É preciso viajar longe. Os cogumelozinhos necessários para preparar a mistura só dão em certas épocas do ano e em determinados lugares. Se usa uma mistura diferente para cada tipo de auxílio que precisa? Não, só há um fumo. Não há nenhum outro como ele. Apontou para o saquinho em seu peito, levantou o cachimbo que estava entre suas pernas. Esses dois são um só. Um não pode passar sem o outro. Esse cachimbo e o segredo dessa mistura pertenciam a meu benfeitor. Foram passados a eles da mesma maneira que o meu benfeitor os deu a mim. A mistura, embora difícil de preparar, é possível de ser reposta. Seu segredo reside em seus ingredientes e na maneira de eles serem tratados e misturados. O cachimbo, por sua vez, é coisa de toda uma vida. Deve ser tratado com o máximo cuidado. É resistente, forte, mas nunca se deve bater nem esbarrar nele. Deve ser manuseado com mãos secas, nunca quando as mãos estão suadas, e só deve ser usado quando se está só. E ninguém absolutamente, deve vê-lo, a não ser que você pretenda dá-lo a alguém. Foi isso que o meu benfeitor me ensinou, e foi assim que cuidei de meu cachimbo a vida toda. O que aconteceria se você perdesse ou quebrasse o cachimbo? Ele sacudiu a cabeça muito devagar e olhou-me.
Eu morreria. Todos os cachimbos do feiticeiro são como o seu? Nem todos têm cachimbos como o meu. Mas conheço alguns homens que têm. Sabe fazer um cachimbo como esse, Dom Juan? Insisti. Digamos que você não possuísse um. Como é que poderia dar-me um se quisesse fazê-lo? Se eu não tivesse o cachimbo, não poderia nem haveria de querer dar um cachimbo. Dar-lhe-ia outra coisa. Parece estar meio zangado comigo. Guardou o cachimbo com muito cuidado na capa, que devia ser forrada com um material macio, pois o cachimbo, que cabia ali apertado, entrou facilmente. Dom Juan retornou à casa para guardar o cachimbo. Está zangado comigo, Dom Juan? Perguntei quando ele voltou. Pareceu ficar espantado com a minha pergunta. Não, nunca me zango. Nenhum ser humano pode fazer alguma coisa tão importante que mereça isso. A gente se zanga com as pessoas quando acha que seus atos são importantes. Não sinto mais isso. Terça-feira, 26 de dezembro de 1961. A ocasião específica para replantar o broto, como Dom Juan chamava a raiz, não estava marcada, embora devesse ser o passo seguinte na domesticação do poder da planta. Cheguei à casa de Dom Juan no sábado, 23 de dezembro, no princípio da tarde. Ficamos calados por algum tempo, como sempre. O dia estava quente, estava nublado. Havia meses que ele me tinha dado a primeira porção. Está na hora de devolver a erva à terra, disse ele de repente. Mas primeiro vou arrumar uma proteção para você. Guardá-la e a vigiará, e só deve ser vista por seus olhos. Como vou arrumá-la, eu também vou vê-la. Isso não é bom, pois, como já lhe disse, não gosto da erva do diabo. Não somos um só, mas minha memória não vai durar muito. Sou velho demais, porém você tem de resguardá-la dos olhos dos outros, por enquanto durar a recordação de eles a terem visto, o poder da proteção estará prejudicado. Foi ao quarto e puxou 3 embrulhos de pano debaixo de uma velha esteira. Depois voltou à varanda e sentou-se. Depois de um longo silêncio, abriu um dos embrulhos. Era a datura fêmea que ele apanhara comigo. Todas as folhas, flores, sementes que arrumara estavam secas. Pegou o comprido pedaço de raiz em forma de Y e tornou a amarrar o embrulho. A raiz tinha secado e murchado, e os galhos da forquilha estavam mais separados e contorcidos. Colocou a raiz no colo, abriu sua bolsa de couro, puxou de sua faca. Segurou a raiz seca diante de mim. Essa parte é para a cabeça, disse ele, e fez a primeira incisão na cauda do Y, que em posição invertida assemelhava-se à forma de um homem de pernas abertas. Essa é para o coração, continuou, e cortou perto da junção do Y. Depois cortou as pontas da raiz, deixando uns 7 centímetros de madeira em cada ramo do Y. Então, devagar, com paciência, esculpiu a forma de um homem. A raiz era seca e fibrosa. A fim de esculpê-la, Dom Juan fez 2 incisões e descascou as fibras entre elas até a profundidade dos cortes. Mas quando chegou aos detalhes, ele cinzelou a madeira, como ao fazer os braços e as mãos. O resultado final foi uma figurinha vigorosa de um homem de braços cruzados no peito e as mãos entrelaçadas. Dom Juan levantou-se, foi até junto de uma agave azul que crescia em frente da casa, junto da varanda. Pegou o espinho duro de uma das folhas do centro, polpudas, dobrou-o e girou-o 3 ou 4 vezes. O movimento circular quase o destacou da folha. Ele ficou pendurado. Dom Juan mordeu, ou melhor, prendeu-o entre os dentes e puxou-o. O espinho saiu da polpa, levando consigo um punhado de fibras compridas, como fios presas à parte lenhosa, como uma cauda branca, de uns 60 centímetros de comprimento. Ainda com o espinho preso nos dentes, ele torceu as fibras entre as palmas das mãos e fez um cordão, que embrulhou nas pernas da figurinha para juntá-las. Em seguida, envolveu a parte inferior do corpo até usar todo o cordão.
Com muita habilidade trabalhou o espinho como um furador por dentro da parte dianteira do corpo, por baixo dos braços cruzados, até que a ponta aguçada apareceu-se como que saindo das mãos da estátua. Tornou a usar os dentes e, puxando de leve, fez o espinho sair, quase todo. Parecia uma comprida lança saindo do peito da estatueta. Sem olhar mais para ela, Dom Juan colocou-a dentro de sua bolsa de couro. Parecia estar exausto do esforço. Deitou-se no chão e adormeceu. Estava quase escuro quando ele acordou. Comemos os mantimentos que eu lhe trouxera e ficamos sentados na varanda mais um bocado. Depois Dom Juan foi para os fundos da casa, levando os 3 embrulhos no pano. Cortou galhos e ramos secos e fez uma forquilha. E ateou fogo. Ficamos sentados diante dela, à vontade, e ele abriu os 3 embrulhos. Além do que continha as partes secas da planta fêmea, havia outro com o que sobrara da planta masculina, e um terceiro, volumoso, contendo pedaços verdes, recém-cortados de datura. Dom Juan foi até ao coxo dos porcos e voltou com um almofariz de pedra, muito fundo, que mais parecia uma panela com o fundo arredondado. Fez um buraco raso, colocou o almofariz firmemente no chão, colocou mais galhos secos na fogueira e depois pegou os 2 embrulhos com os pedaços secos de plantas masculina e feminina, esvaziou-os todos de uma vez no almofariz. Sacudiu o pano para verificar se todos os pedaços tinham caído no almofariz. No terceiro embrulho, pegou 2 pedaços frescos de raiz de datura. Vou prepará-los só para você, disse ele. Que tipo de preparação é essa, Dom Juan? Um desses pedaços vem de uma planta masculina, o outro de uma planta feminina. Esta é a única ocasião em que as 2 plantas devem ser colocadas juntas. Os pedaços vêm de uma profundidade de 1 metro. Amassou-os dentro do almofariz com movimentos regulares do pilão. Enquanto fazia, entoava em voz baixa, parecendo cantarolar monotonamente e sem ritmo. As palavras eram incompreensíveis para mim. Ele estava absorto em seu trabalho. Depois de completamente amassadas as raízes, ele pegou umas folhas de datura do embrulho. Estavam limpas e tinham sido apanhadas havia pouco e todas estavam isentas de furos, de bichos e de cortes. Colocou-as no almofariz, uma a uma. Pegou um punhado de flores de datura e também as colocou no almofariz. Do mesmo modo paciente. Contei 14 de cada. Depois pegou um punhado de sementes frescas e verdes, com todas as suas espigas e ainda fechadas. Não pude contá-las, pois ele as jogou no almofariz toda de uma vez, mas supus também que houvesse 14 delas. Juntou 3 hastes de datura, sem as folhas, eram vermelhas, escuras e limpas, e pareciam vir de plantas grandes, a julgar por suas múltiplas ramificações. Depois de colocadas todas essas coisas no almofariz, reduziu-as a uma polpa com os mesmos movimentos regulares. Em dado momento, inclinou o almofariz e com a mão raspou a mistura para uma panela velha. Dom Juan me estendeu a mão e eu pensei que ele queria que a enxugasse, mas em vez disso pegou minha mão esquerda e com um movimento muito rápido separou o mais que pôde os dedos do meio e o quarto. Depois, com a ponta da faca, feriu-me entre os 2 dedos, cortando a pele do 4º dedo. Agiu com tanta habilidade e rapidez que, quando puxei a mão, eu estava com um fundo corte profundo e o sangue jorrava em profusão. Tornou a agarrar minha mão, colocou-a sobre a panela, apertou-a para forçar a saída de mais sangue. Meu braço ficou dormente. Eu estava em estado de choque, estranhamente frio, rígido, com uma sensação de opressão em meu peito e ouvidos. Senti que estava escorregando no assento. Estava desmaiando. Dom Juan largou minha mão e mexeu o conteúdo da panela. Quando voltei a mim do choque, fiquei realmente zangado com ele. Levei algum tempo para me controlar. Ele arrumou 3 pedras em volta da fogueira e colocou a panela em cima delas. A todos os ingredientes acrescentou uma coisa que me pareceu ser um pedaço grande de cola de marceneiro e uma chaleira de água, deixando tudo aquilo a ferver.
As plantas da datura por si já têm um cheiro muito especial, combinadas com a cola de marceneiro, que exalou um cheiro forte quando a mistura começou a ferver, formavam um vapor tão intenso que tive de fazer força para não vomitar. A mistura ferveu muito tempo, enquanto ficávamos sentados ali, imóveis, diante dela. Às vezes, quando o vento soprava, o vapor em minha direção, o fedor que envolvia e eu prendi a respiração, procurando evitá-lo. Dom Juan abriu a bolsa de couro e tirou a estatueta. Ele a entregou a mim com cuidado e disse-me que a colocasse dentro da panela, sem queimar os dedos. Levei-a com cuidado para a papa fervente. Ele pegou a faca e por um instante pensei que ia tornar a me cortar. Em vez disso, empurrou a figurinha com a ponta da faca e a afundou. Ficou olhando a papa ferver por mais um momento e depois começou a limpar o almofariz. Ajudei-o. Quando terminamos, ele colocou o almofariz e o pilão junto da cerca. Entramos em casa e a panela ficou nas pedras a noite toda. No dia seguinte, de madrugada, Dom Juan mandou que eu tirasse a estatueta da cola e a pendurasse no telhado, de frente para o leste, para secar o sol. Ao meio-dia estava dura como arame. O calor tinha soldado a cola e o verde das folhas se misturara a ela. A estatueta tinha um acabamento lustroso, estranho. Dom Juan pediu-me que pegasse a estatueta. Em seguida, deu-me uma bolsa de couro que havia feito de um velho casaco de camurça que eu lhe dera havia tempos. A bolsa parecia com a dele, sendo a única diferença que a dele era feita de um couro marrom macio. Põe a sua imagem dentro da bolsa e feche, disse ele. Dom Juan não olhou para mim, propositadamente, mantendo a cabeça virada. Depois que guardei a estatueta dentro da bolsa, ele me deu uma sacola de linha e disse-me que pusesse a panela de barro dentro dela. Foi até meu carro, pegou a sacola de minhas mãos e prendeu-a ao porta-luva, que estava aberto. Acompanhei-o. Deu a volta à casa, fazendo um círculo completo no sentido dos ponteiros do relógio. Parou na varanda e tornou a dar volta na casa. Dessa vez em sentido contrário e voltando de novo à varanda. Ficou parado um pouco, de repente sentou-se. Eu estava condicionado a crer que tudo o que ele fazia tinha algum significado. Estava pensando no significado dos círculos em volta da casa quando ele disse: "Ei, esqueci onde eu coloquei." Perguntei-lhe o que é que ele estava procurando. Respondeu que se tinha esquecido de onde colocar o broto que eu tinha de replantar. Tornamos a andar em volta da casa antes de ele se lembrar onde estava. Mostrou-me um pontinho de vidro num pedaço de tábua pregado à parede debaixo do telhado. O pote continha a outra metade da primeira porção da raiz da datura. O broto tinha umas folhinhas crescendo em sua extremidade superior. O pote tinha um pouquinho de água, mas não tinha terra. Por que não tem terra? Perguntei. Nem todos os solos são iguais. A erva do diabo só deve conhecer o solo em que há de viver e crescer. E agora está na hora dela voltar à terra, antes que os bichos a estraguem. Podemos plantá-la aqui, perto da casa? Perguntei. Não. Aqui não. Ela deve voltar a um lugar de seu gosto. Mas onde posso encontrar um lugar de meu gosto? Não sei. Pode tornar a plantá-la onde quiser. Mas ela tem de ser cultivada e cuidada, pois tem de viver para você ter o poder que precisa. Se ela morrer, isso quer dizer que não o quer, e você não deve perturbá-la mais. Quer dizer que você não terá poder sobre ela. Portanto, precisa cuidar a tratar dela para que cresça, mas não deve mimá-la. Por que não? Porque se não for vontade dela crescer, não adianta agradá-la. Mas por outro lado, você tem de provar que gosta dela. Livre-a dos bichos e dê-lhe água quando a visitar. Isso deve ser feito com regularidade, até ela germinar. Depois de germinar a primeira semente, teremos certeza de que o deseja. Mas, Dom Juan, não me é possível cuidar da raiz como você quer. Se quiser o poder, tem de fazê-lo. Não há outro meio. Não pode cuidar dela quando eu não estiver aqui. Dom Juan. Não, eu não. Não posso fazer isso. Cada um tem de nutrir seu próprio broto.
Tive o meu, agora você tem de ter o seu. É só depois dele germinar, como já lhe disse, é que você pode considerar-se pronto para aprender. Onde acha que eu devo plantá-la? Isso só você pode decidir. Ninguém pode saber do lugar, nem mesmo eu. É assim que a replanta tem de ser feita. Ninguém mais mesmo, pode saber onde está a sua planta. Se um estranho acompanhar ou ouvir, pegue a raiz e corra para outro lugar. Ele poderia causar males incríveis manipulando o broto, poderia aleijá-lo ou matá-lo. É por isso que nem eu posso saber onde está a sua planta. Leve-o agora. Entregou-me o pontinho com o broto. Peguei-o, então ele quase me arrastou para o meu carro. Agora você tem de ir. Vá e escolha o lugar onde você vai replantar o broto. Cave um buraco fundo, na terra fofa, junto de um lugar com água. Lembre-se, ele tem de estar perto da água para poder crescer. Cave o buraco só com suas mãos, mesmo que ela sangre. Coloque o broto no centro do buraco, faça um montinho em volta dele. Depois ensope-o de água. Quando essa se infiltrar, encha a cova com terra fofa. Depois escolha um lugar a 2 passos do broto. Naquela direção, apontou para o sudeste. Cave ali outro buraco fundo, também com as mãos, e joga ali o que está na panela. Depois quebre-a, enterra em outro lugar, longe de onde está o broto. Após enterrar a panela, volte a seu broto e torne a regá-lo. Em seguida, pegue a sua estatueta, segure-a entre os dedos, onde está a sua ferida, e de pé no local onde você sepultou a cola, toque de leve no broto com a agulha. Dê a volta ao broto 4 vezes, parando cada vez no mesmo lugar para tocá-lo. Tem de seguir uma direção especial quando der a volta no broto? Qualquer direção serve, mas tem sempre de se lembrar em que direção você enterrou a cola e que direção tomou ao andar em volta do broto. Toque de leve no broto em todas as vezes, mesmo na última. Então empurre fundo, mas façam com cuidado. Ajoelhe-se para ter a mão mais firme, pois não deve quebrar a ponta dentro do broto. Se quebrar, está-lhe cuidado, a raiz não lhe servirá de nada. Tenho de pronunciar alguma palavra enquanto eu ando em volta do broto? Não, farei isso por você. Sábado 27 de janeiro, 1962. Assim que cheguei à casa dele, hoje de manhã, Dom Juan me disse que me ia ensinar a preparar a mistura do fumo. Fomos para os morros e entramos bem longe em uma das gargantas. Ele parou perto de um arbusto alto e esguio, cuja cor formava um contraste marcante com a vegetação em volta. O chaparral ao redor do arbusto era amarelado, mas este era de um verde vivo. Dessa arvorezinha você tem de levar as folhas e as flores, disse ele. A época propícia para apanhá-las é o dia de finados. Pegou sua faca e cortou a extremidade de um ramo fino, escolheu outro ramo semelhante e também cortou a ponta. Repetiu essa operação até ter um punhado de pontas de ramos. Depois sentou-se no chão. Olha aqui, disse ele. Cortei todos os galhos acima da forquilha formada por 2 ou mais folhas e a haste. Tá vendo? São todas iguais. Só usei a ponta de cada galho. Onde as folhas são frescas e tenras, agora temos de procurar um lugar de sombra. Caminhamos até ele demonstrar haver encontrado o que procurava. Pegou um cordão comprido do bolso e amarrou ao tronco e aos galhos mais baixos de 2 arbustos, fazendo uma espécie de varal, onde ele pendurou os galhos, com as pontas para baixo. Arrumou-os pelo cordão em ordem, enganchados pela forquilha entre as folhas e haste. Eles pareciam uma longa fileira de cavaleiros verdes. É preciso que as folhas sequem à sombra, disse Dom Juan. O lugar deve ser isolado e de difícil acesso. Assim as folhas ficam protegidas. Devem ser deixadas para secar num lugar onde seja quase impossível encontrá-las. Depois de secas, devem ser postas no embrulho e lacradas. Apanhou as folhas do cordão e atirou-as no arbusto próximo. Parecia que só pretendia ensinar-me o processo. Continuamos a caminhar
e ele escolheu 3 flores diferentes, dizendo que eram parte dos ingredientes que deviam ser colhidas ao mesmo tempo, mas as flores tinham de ser colocadas em potes de barro separados e postas para secar no escuro. Era preciso pôr uma tampa em cada pote para as flores mofarem lá dentro. Ele disse que a função das folhas e das flores era adocicar a mistura do fumo. Saímos da garganta e caminhamos para o leito do rio. Depois de uma volta grande, voltamos para a casa dele. Tarde da noite ficamos sentados no seu quarto, coisa que ele raramente me permitia fazer. Ocasião em que me contou a respeito do último ingrediente, os cogumelos. O verdadeiro segredo da mistura reside nos cogumelos, disse ele. São os ingredientes mais difíceis de colher. A ida ao lugar onde crescem é longa e perigosa, e escolher a qualidade certa é ainda mais arriscado. Há outros tipos de cogumelos que crescem junto deles e que não valem nada. Estragariam os bons se fossem secados juntos. Leva tempo para se conhecer bem os cogumelos e não se errar. Sérios males podem resultar se usar o tipo errado. Mal para o homem e para o cachimbo. Conheço homens que caíram mortos por terem usado um mau fumo. Assim que os cogumelos são colhidos, devem ser colocados numa cabaça, de modo que não há meio de verificá-los novamente. Entende? Eles têm de ser estraçalhados para poderem passar pelo gargalo estreito da cabaça. Como se pode evitar o erro? Tendo cuidado e sabendo como escolher. Já lhe disse que é difícil. Nem todos podem domesticar o fumo. A maior parte das pessoas nem tenta. Por quanto tempo você guarda os cogumelos dentro da cabaça? Por 1 ano. Todos os outros ingredientes também são lacrados por 1 ano. Então, partes iguais deles são medidas e moídas separadamente num pó muito fino. Os cogumelozinhos não têm de ser moídos porque já por si tornaram-se um pó fininho. Basta amassar os pedaços. 4 partes de cogumelos são acrescentadas a uma parte de todos os outros ingredientes juntos. Depois são todos misturados e colocados numa bolsa como a minha. Apontou para um saquinho pendurado debaixo de sua camisa. Em seguida, todos os ingredientes são novamente colhidos e depois de postos para secar, você está pronto para fumar a mistura que acabou de preparar. No seu caso, vai fumar no ano que vem. E no ano posterior, a mistura será toda sua, pois você a terá colhido sozinho. Da primeira vez que você fumar, acenderei seu cachimbo. Vai fumar toda a mistura no fornilho e vai esperar. A fumaça virá, você a sentirá, ela o libertará para ver tudo o que quiser ver. A bem dizer, é um aliado incomparável, mas quem o procurar tem de ter um propósito e uma vontade irrepreensíveis. Ele precisa disso porque tem de pretender e querer sua volta. Do contrário, o fumo não deixará voltar. Em segundo lugar, ele tem de pretender e querer lembrar-se de tudo que o fumo lhe permitiu ver. Do contrário, tudo não passará de uma neblina em sua mente. Sábado, 8 de abril de 1962. Em nossas conversas, Dom Juan sempre usava ou se referia à expressão homem de conhecimento, mas nunca explicava o que queria dizer com isso. Perguntei-lhe a respeito. Um homem de conhecimento é aquele que seguiu honestamente as dificuldades da aprendizagem, disse ele. Um homem que, sem se precipitar nem hesitar, foi tão longe quanto pôde para desvendar os segredos do poder e da sabedoria. Qualquer pessoa pode ser um homem de conhecimento? Não qualquer pessoa. Então, o que é preciso fazer para se tornar um homem de conhecimento? O homem tem de desafiar e vencer seus 4 inimigos naturais. Ele será um homem de conhecimento depois de vencer esses 4 inimigos? Sim, um homem pode chamar-se um homem de conhecimento somente se for capaz de vencer os 4. Então, qualquer pessoa que conseguir vencer esses inimigos pode ser um homem de conhecimento. Qualquer pessoa que se vencer torna-se um homem de conhecimento. Mas há algum requisito especial que o homem tenha de atender antes de lutar contra os inimigos? Não. Qualquer pessoa pode tentar tornar-se um homem de conhecimento. Muito poucos homens o conseguem, realmente, mas isso é natural.
Os inimigos que o indivíduo encontra no caminho do saber para tornar-se um homem de conhecimento são realmente formidáveis. A maioria dos homens sucumbe a eles. Que tipo de inimigos são, Dom Juan? Recusou-se a falar sobre os inimigos. Disse que se passaria muito tempo até que o assunto fizesse sentido para mim. Procurei manter a conversa. Perguntei-lhe se ele achava que eu poderia tornar-me um homem de conhecimento. Respondeu que ninguém poderia dizer isso ao certo, mas eu insisti para saber se havia algum indício que ele pudesse usar para saber se eu tinha ou não possibilidade de me tornar um homem de conhecimento. Falou que dependia da minha luta contra os 4 inimigos, se eu conseguia derrotá-los ou ser derrotado por eles, mas que era impossível prever o resultado dessa luta. Perguntei-lhe se ele podia usar feitiços ou adivinhação para ver o resultado da luta. Declarou claramente que os resultados da luta não poderiam ser previstos por meio algum, porque tornar-se um homem de conhecimento era uma coisa temporária. Quando pedi que ele explicasse isso, respondeu: ser um homem de conhecimento não tem permanência. Nunca se é um homem de conhecimento, não de verdade. Ou antes, a pessoa se torna um homem de conhecimento por um instante muito breve, depois de derrotar os 4 inimigos naturais. Você tem me dizer, Dom Juan, que tipo de inimigos eles são? Não respondeu. Tornei a insistir, mas ele mudou de assunto e começou a falar sobre outra coisa. Domingo, 15 de abril de 1962. Quando eu estava me preparando para partir, tornei a lhe perguntar acerca dos inimigos do homem de conhecimento. Argumentei que ia passar algum tempo sem voltar e que seria uma boa ideia escrever as coisas que ele tivesse a dizer e pensar a respeito enquanto estivesse fora. Hesitou um pouco, mas depois começou a falar. Quando um homem começa a aprender, ele nunca sabe muito claramente quais seus objetivos. Seu propósito é falho, sua intenção vaga. Espera recompensas que nunca se materializarão, pois não conhece nada das dificuldades da aprendizagem. Devagar ele começa a aprender. A princípio, pouco a pouco, depois, em porções grandes, e logo seus pensamentos entram em choque. O que aprende nunca é o que ele imaginava, de modo que começa a ter medo. Aprender nunca é o que se espera. Cada passo da aprendizagem é uma nova tarefa, e o medo que o homem sente começa a crescer impetuosamente sem ceder. Seu propósito torna-se um campo de batalha. E assim ele se deparou com o primeiro de seus inimigos naturais, o medo. Um inimigo terrível, traiçoeiro e difícil de vencer. Permanece oculto em todas as voltas do caminho, rondando à espreita. E se o homem apavorado com a sua presença foge, seu inimigo terá posto um fim à sua busca. O que acontece com o homem se ele fugir com medo? Nada lhe acontece, a não ser que nunca aprenderá. Nunca se tornará um homem de conhecimento. Talvez se torne um tirano ou um pobre homem apavorado e inofensivo. De qualquer forma, será um homem vencido. Seu primeiro inimigo será posto um fim a seus desejos. E o que pode ele fazer para vencer o medo? A resposta é muito simples. Não deve fugir. Deve desafiar o medo e, a despeito dele, deve dar o passo seguinte na aprendizagem. E o seguinte, e o seguinte. Deve ter medo, plenamente, e, no entanto, não deve parar. É esta a regra. É o momento chegará em que seu primeiro inimigo recua. O homem começa a se sentir seguro de si. Seu propósito torna-se mais forte. Aprender não é mais uma tarefa aterradora. Quando chega esse momento feliz, o homem pode dizer, sem hesitar, que derrotou seu primeiro inimigo natural. Isso acontece de uma vez, Dom Juan, ou aos poucos? Acontece aos poucos, e, no entanto, o medo é vencido de repente e depressa. Mas o homem não terá medo outra vez se lhe acontecer alguma coisa nova? Não. Uma vez que o homem venceu o medo, fica livre dele o resto da vida, porque em vez do medo, ele adquiriu a clareza, uma clareza de espírito que apaga o medo. Então, o homem já conhece seus desejos,
sabe como satisfazê-los. Pode antecipar os novos passos na aprendizagem e uma clareza viva cerca tudo. O homem sente que nada se oculta. E assim ele encontra seu segundo inimigo, a clareza. Essa clareza de espírito, que é tão difícil de obter, elimina o medo, mas também cega. Obriga o homem a nunca duvidar de si, dá-lhe a segurança de que ele pode fazer o que bem entender, pois ele vê tudo claramente, e ele é corajoso porque é claro, não para diante de nada porque é claro, mas tudo isso é um engano, é como uma coisa incompleta. Se o homem sucumbir a esse poder de faz de conta, sucumbiu a seu segundo inimigo e tateará com a aprendizagem. Vai precipitar-se quando devia ser paciente, ou vai ser paciente quando devia precipitar-se, e tateará com a aprendizagem até acabar, incapaz de aprender mais qualquer coisa. O que acontece com o homem que é derrotado assim, Dom Juan? Ele morre por isso? Não, não morre. Seu inimigo acaba de impedi-lo de se tornar um homem de conhecimento. Em vez disso, o homem pode tornar-se um guerreiro valente ou um palhaço. No entanto, a clareza pela qual ele pagou tão caro nunca mais se transformará de novo em trevas ou medo. Será claro enquanto viver, mas não aprenderá nem desejará nada. Mas o que tem de fazer para ser vencido? Tem de fazer o que fez com medo, tem de desafiar sua clareza e usá-la só para ver, esperar com paciência e medir com cuidado antes de dar novos passos. Deve pensar, acima de tudo, que sua clareza é quase um erro, e virá um momento em que ele compreenderá que sua clareza era apenas um ponto diante de sua vista. E assim ele terá vencido seu segundo inimigo. Estará numa posição em que nada mais poderá prejudicá-lo. Isso não será um engano. Não será um ponto diante da vista. Será o verdadeiro poder. Ele saberá a essa altura que o poder que vem buscando há tanto tempo é seu, por fim. Pode fazer o que quiser com ele. Seu aliado está às suas ordens. Seu desejo é a ordem. Vê tudo o que está em volta, mas também encontrou seu terceiro inimigo, o poder. O poder é o mais forte de todos os inimigos. E naturalmente a coisa mais fácil é ceder. Afinal de contas, o homem é realmente invencível. Ele comanda, começa correndo riscos calculados e termina estabelecendo regras, porque é um senhor. Um homem nesse estágio quase nem nota seu terceiro inimigo se aproximando. De repente, sem saber, certamente terá perdido a batalha. Seu inimigo o terá transformado num homem cruel e caprichoso. E ele perderá o poder? Não, ele nunca perderá sua clareza, nem seu poder. Então, o que o distinguirá de um homem de conhecimento? Um homem que é derrotado pelo poder morre sem realmente saber manejá-lo. O poder é apenas uma carga em seu destino. Um homem desses não tem domínio sobre si e não sabe quando ou como usar seu poder. A derrota para algum desses inimigos é uma derrota final. Claro que é final. Uma vez que esses inimigos dominem o homem, não há nada que ele possa fazer. Será possível, por exemplo, que o homem, derrotado pelo poder, veja seu erro e se emende? Não. Uma vez que o homem cede, está liquidado. Mas se ele estiver temporariamente cego pelo poder e depois o recusar, isso significa que a batalha continua. Isso significa que ele ainda está tentando ser um homem de conhecimento. O indivíduo é derrotado quando não tenta mais e se abandona. Mas então, Dom Juan, será possível que um homem se entregue ao medo durante anos, mas que no fim ele o vença? Não, isso não é verdade. Se ele ceder ao medo, nunca o vencerá, porque se desviará do conhecimento e nunca mais tentará. Mas se procurar aprender durante anos no meio de seu medo, acabará dominando, porque nunca se entregou realmente a ele. E como o homem pode vencer seu terceiro inimigo, Dom Juan? Também tem de desafiá-lo propositadamente. Tem de vir a compreender que o poder que parece ter adquirido, na verdade, nunca é seu. Deve controlar-se em todas as ocasiões, tratando com cuidado e lealdade tudo o que aprendeu. Se conseguir ver que a clareza e o poder, sem seu controle sobre si, são
piores do que os erros, ele chegará a um ponto em que tudo está controlado. Então saberá quando e como usar seu poder, e assim terá derrotado seu terceiro inimigo. O homem estará então no fim de sua jornada do saber, e quase sem perceber encontrará seu último inimigo, a velhice. Esse inimigo é o mais cruel de todos, o único que ele não conseguirá derrotar completamente, mas apenas afastar. É o momento em que o homem não tem mais receios, não tem mais impaciências de clareza de espírito. O momento em que todo o seu poder está controlado, mas também o momento em que ele sente um desejo irresistível de descansar. Se ele ceder completamente a seu desejo de se deitar e esquecer, se ele se afundar na fadiga, terá perdido o último round e seu inimigo o reduzirá a uma criatura velha e débil. Seu desejo de se retirar dominará toda a sua clareza, seu poder e sabedoria. Mas se o homem sacode sua fadiga e vive seu destino completamente, então poderá ser chamado de um homem de conhecimento, nem que seja no breve momento em que ele consegue lutar contra o seu último inimigo invencível. Esses momentos de clareza, poder e conhecimento é o suficiente